Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um programa Entrevista da Hora. De antemão, grato pela sua audiência. No programa de hoje, a gente vai falar de um assunto extremamente importante que muitas pessoas ainda não têm o conhecimento e que pode mudar a vida de muita gente. Nós estamos falando do Fundo da Criança e do Adolescente. Uma possibilidade de se alocar um recurso que seria gasto com o imposto da pessoa física ou da pessoa jurídica e seria entregue ao governo federal, de maneira que esse imposto fique no seu município, no seu estado, né, e possa ser aplicado diretamente nas ações para a infância e adolescência. Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo aqui a Fátima Dragoni, ela que é contadora, consultora da Associação para o Desenvolvimento Social dos Municípios do Estado de Mato Grosso, é uma pessoa que tem muita experiência na área e que vai nos ajudar a entender melhor como que esse processo se dá e como que a gente, enquanto pessoa física ou jurídica, pode auxiliar nesse trabalho tão importante. Fátima, bem-vinda, grato pela presença. Agradeço aí o convite para estar aqui falando um pouquinho dessa campanha, né? Há 14 anos, a gente está na coordenação desse trabalho aqui no estado de Mato Grosso. Agradecemos à TV Assembleia, que sempre foi parceiro. Esse ano arrecadou mais de 17 milhões, e a importância dessa divulgação, da mídia, desse apoio, para que as pessoas entendam o que que é o fundo da infância e agora também, Cláudio, é o fundo do idoso também. As pessoas podem doar tanto para o fundo da infância quanto o fundo do idoso que seja regular no seu município. Bom, só para pontuar, a criação do fundo, ela foi prevista lá no Instituto, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 260. Em Mato Grosso, atualmente, segundo dados que eu consultei do governo federal, nós temos 103 fundos aptos a receber recursos. Nós estamos com 141 municípios, então alguns municípios estão com algumas irregularidades e pendências que precisam ser sanadas. Não sei em que medida essas irregularidades já foram ou não sanadas, né? O quanto está atualizado essa consulta que nós fizemos, mas aqui a Fátima vai poder falar um pouco para a gente como que funciona esse processo, né, Fátima? No estado, primeiro foi regularizar no Fundo Nacional, onde que a legislação permitiu que os estados e os municípios constituam o seu fundo. Então, na lei de criação dos conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente, e agora também de direito da pessoa idosa, já consta ali a criação do fundo, a criação dos conselhos tutelares, a criação do fundo. Então, os municípios que conseguem regularizar, abrir o CNPJ, constituir o ordenador de despesa, presidente desse fundo, ele fica apto a receber as doações, né? Nós já temos um pouquinho mais, mas ainda, você falou 101, 3. 107, 103 103. regulares. Já são 121 e a gente quer chegar no 145. O estado de Mato Grosso é uma referência nacional porque é o estado que tem mais fundos regulares, né? Nós estamos com alguns municípios ainda que precisam regularizar, porque no ato do seu cadastramento colocou uma conta errada, colocou o CNAE errado, então ficou com pendências, né? Nós temos até o dia 15, isso daí é uma recomendação da Receita Federal do Brasil e também do Conselho Federal de Contabilidade, onde a coordenadora nacional, inclusive, entrou em contato com a PDM para que esses municípios que estão com essas pendências regularizem, porque tem município, inclusive, que estão com recurso retido porque não regularizaram o fundo, regularizaram parte dele. Esse cadastro que a gente consultou é um cadastro do governo federal, né? Então, que bom, né, saber que pelo menos mais 20, né, municípios já se regularizaram, mas eu tenho alguns aqui, por exemplo, Rosário Oeste, Poconé, Jangada, Corizal, que são municípios que precisam, óbvio, todos precisam, mas precisam desses recursos e eles fazem diferença na ponta, né, Fátima? Bom, com certeza. E eu recebi um documento do Conselho Federal de Contabilidade, nós recebemos, Mato Grosso tem o potencial de arrecadação, quer dizer, a
diferença ainda que pode ser arrecadado para esses fundos, né? Que ele fica lá no município, ele vai ajudar as crianças, adolescentes nas políticas, melhorar a qualidade de vida das crianças, adolescentes e dos idosos, né? Então, a PDM ela trabalha e tem vários parceiros. O diferencial de Mato Grosso é que nós temos vários parceiros estaduais que contribuem, assim como a TV Assembleia está esclarecendo os contribuintes que podem estar destinando, nós temos outros parceiros que também fazem esse trabalho, Ministério Público, entre outros, né? A senhora estava falando um pouco desse valor que foi arrecadado, foi 17 milhões, se eu ouvi bem. Agora, a diferença entre o que pode ser arrecadado, a senhora tem esse número, essa estimativa de valor? Sim, a Receita Federal forneceu um documento que o potencial de Mato Grosso é 205 milhões. Ou seja, a gente não arrecada nem 10% do que poderia. Nem 10%. Então, está faltando o quê? Conscientização, né? A classe contábil aqui, eu também coordeno o programa de voluntariado, porque nós temos um programa de voluntariado da classe contábil pelo Conselho Federal, que ele é estruturado nos estados, né? Mato Grosso é um dos estados que a classe contábil, por eu ser contadora e já fui presidente do Sindicato Contabilistas, a gente sensibiliza os contadores. Então, em muitos municípios, os contadores já vão fazendo a campanha, mas não depende só dos contadores, depende do Conselho Municipal, que também. Aqueles que arrecadam, os conselhos são muito atuantes, os gestores são muito atuantes, daí conseguem fazer uma boa arrecadação, porque tem que todos trabalhar em função dessas causas, né? Quando a gente começou a conversar, a senhora falou em dois momentos, né? Vamos dizer assim, a gente tem um momento de doação, que é quando eu estou fazendo a minha declaração de imposto, seja pessoa física ou jurídica, né? E ali eu posso dizer que parte desse imposto será, que gostaria que fosse direcionado para o fundo, e tem esse momento atual que a gente está vivendo, que é um depósito direto ao fundo, que pode ser restituído na próxima declaração de imposto de renda. Queria que a senhora falasse um pouquinho desse processo e que medida essa restituição é feita, tem percentual? Porque além de eu doar, eu ainda recebo de volta. Eu queria que a senhora explicasse melhor. Foi muito boa a sua pergunta, porque as pessoas têm essas dúvidas, né? Então, o que que a pessoa que está destinando para o fundo da infância ou fundo do idoso, e que também a gente costuma trabalhar assim, divide. Ele pode doar o limite pessoa física, 6% do seu imposto devido, ele vai pagar de qualquer maneira, né? Ele vai pagar para o governo federal. Então, ele pode deixar no seu município. A campanha aqui no estado, ela tem o nome. Destine parte do seu imposto de renda ao FIA ou FID do seu município. O que que a gente quer? Que fica lá no município de Poconé, que fica no município de Apurizal, e assim por diante os demais municípios, né? Então, o que que o contribuinte pode fazer? Ele já tem uma estimativa de quanto ele vai pagar de imposto de renda. Por quê? Quando junta várias rendas, né? Lá, por mais que ele pague um pouco mensalmente, às vezes descontado no seu pagamento e tudo mais, porque quando ele faz o ajuste, ele tem imposto a pagar. Então, se é ele que faz, ou o contador dele, o que que ele faz? Uma estimativa do valor. Pega esse valor até 31 de dezembro, verifica no seu município qual que é a conta bancária e faz uma transferência para a conta do fundo do seu município. O município liga na Secretaria de Assistência, pega o número da conta e faz esse depósito na conta. Assim que ele fizer, ele solicita o recibo, manda o comprovante e solicita o recibo. Esse é o comprovante que ele vai é, apresentar receitas se uma hora for solicitado. Como que é feito esse processo? Ele doa, ele vai declarar na sua declaração do imposto de renda e o município vai fazer a DBF informando que aquele contribuinte, CPF e tal, fez a doação do X. Então, cruza as informações, não tem problema nenhum, ele vai receber de volta, vai ser deduzido no imposto que ele tenha a pagar ou a restituir, se ele tiver. Agora, o contribuinte, é bom deixar claro, somente tem essa restituição quando ele faz declaração do modelo completo. Na simplificada, ele não tem. Então,
ele já sabe que a declaração dele é mais vantajoso porque ele tem outras despesas e fazer o modelo completo, então ele pode fazer a doação desses 6% para ambos os fundos, né? Escolhe um, quero doar só para criança. Deposita só para criança, quero só para o idoso, ou divide. Eu sempre costumo falar, divide. Cada um vai ter um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, que o município vai ter um resultado positivo do imposto de renda. Quer dizer, o teto para a pessoa física é 6% do imposto devido. Seja para o fundo da criança, seja para o fundo do idoso. 6%, o limite. O total, Correto. E, 6%. Dura e a pessoa até jurídica? ele só vai ter a dedução se ele fizer a transferência para a conta do fundo até 31 de dezembro de 2023. Não pode ser janeiro, fevereiro, daí já vai entrar na declaração, no ato da declaração. Esse primeiro momento, vamos dizer assim, do ano, que é um momento da declaração em si, ele pode também doar, né? No caso assim, foi apurado, eu tenho R$ 1.000 para pagar, né? Vamos dizer, fora o que já recolheu, nesse ajuste eu também poderia doar, então, ou não? Então, daí, se ele já fez a doação durante o ano, ele não vai ter limite para doar. Só se ele não fez, que ele vai poder doar no ato da declaração. Certo. Mas Se eu ele posso, não fez durante o ano, ele vai poder. correto. E a pessoa jurídica? Pessoa jurídica, ela pode doar. São as grandes empresas, né? Para que a pessoa entenda. São as grandes empresas que são tributadas pelo lucro real. Então, a cada 3 meses, no ato da apuração do seu imposto de renda, ela pode destinar 1% do imposto devido, só que 1% de uma empresa ultrapassa muitas vezes. Só que as empresas não sabem que elas podem fazer isso. Então, o que que tem que acontecer? As pessoas, os municípios, os conselhos municipais de direito da criança e do adolescente, do direito da pessoa idosa, os gestores da assistência têm que ir lá nessas empresas e não precisa nem ser a empresa do seu município, porque as pessoas vão falar assim, não, mas Poconé não tem grandes empresas, né, que são tributadas. Mas não precisa ser de Poconé, pode ser de Cuiabá, pode ser de Rondonópolis, pode ser inclusive de outro estado. Agora, depende de uma campanha, assim como a gente está fazendo aqui, esclarecendo, depende do município lançar a sua campanha, depende do prefeito pedir, depende do gestor pedir, dos conselhos, e quem quiser contribuir também nessa. Às vezes não pode contribuir com dinheiro, mas contribui na divulgação, compartilhando informação, pedindo para as pessoas, né? Fátima, Eu, a senhora falou que pode doar a pessoa jurídica se ela é tributada pelo lucro real. É isso mesmo? isso, lucro real. São as As grandes empresas que empresas. são tributadas por lucro real 36 milhões por ano, ou não, de faturamento. Eu não tenho esse, não, eu não tenho esse valor, mas é um valor considerável. O Mato Grosso tem um grande potencial aí de grandes empresas que pagam muitos impostos. Eu não tenho esses dados, mas são as grandes empresas que podem estar destinando. Inclusive, algumas empresas que até têm filial aqui no estado de Mato Grosso, tem sua sede. A gente tem que pedir. Se a gente não pedir, eles não vão doar, eles não vão saber apresentar qual que é o plano de trabalho do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, aonde as conferências municipais que aconteceram esse ano definiu que precisa ser investido recursos, né? Como eu, enquanto cidadão, posso acompanhar a aplicação desses recursos? Tem uma página na internet, cada município tem a sua. Como que isso funciona? Olha, a Receita Federal ela fornece o montante dos valores arrecadados na declaração do imposto de renda, os demais não, né? Mas os conselhos municipais, qualquer cidadão pode solicitar nos conselhos municipais
quanto entrou na conta e onde foi aplicado esses recursos. Né? Geralmente, os conselhos municipais aqui, eles têm feito esse trabalho, não tem um site ainda, né? Seria muito interessante que o Conselho Estadual tivesse um site onde todos os municípios pudessem estar colocando essas informações, né? Para que o cidadão, qual projeto está sendo beneficiado com os recursos? A PDM sempre orienta, ó, faça um lançamento, convide os parceiros, convide os contadores, para eles conhecerem onde estão sendo aplicados esses recursos que são destinados tanto para o FIA quanto ao FID, né? A gente tem feito essa orientação, mas um grande parceiro dessa campanha é o Ministério Público, ele acompanha, né, doutor Nilton Padovan, doutor Paulo Prado, eles acompanham muito esses recursos que têm ido para os municípios, inclusive agora a capacitação dos conselhos tutelares eleitos, que é obrigação e que os fundos poderiam financiar, o Ministério Público, não preciso gastar dinheiro do fundo, porque nós vamos capacitar esses conselhos tutelares. Deixa esse Excelente. dinheiro para outros projetos. Então, são os parceiros que estão ali, de olho, né? Olha, se fez alguma coisa, cancela, faz. Então, para que o cidadão saiba que eles ficam lá olhando e verificando se realmente está chegando. Mas, assim, tem muitos projetos maravilhosos aqui no estado. Poxorel, por exemplo, já fez vários eventos. Jauru, eu lembro de uma banda que foi criada, que foi muito interessante, que ajudou muitas crianças, né? Então, Fátima, assim, para a gente entender um pouquinho só, quer dizer, o recurso que fica em Cuiabá, ele está sob a gestão do conselho, né? E o conselho que vai buscar as prioridades, vai definir por meio de editais quem serão aqueles que vão executar as atividades previstas, né? Vamos dizer assim. Justamente, é o Conselho Municipal, a gestão é feita pelo Conselho Municipal, o Conselho reúne, abre o edital, coloca as prioridades já elencadas nas conferências e tudo mais, é aprovado pelo Conselho, daí vai para a gestão poder fazer o pagamento, a fiscalização da prestação de contas, né? Porque tem todo um processo. Primeiro, ele os Cortou recursos, sua eles voz. financiam os projetos das organizações da sociedade e também financiam os projetos do poder público. Então, se uma escola municipal lá tem seu fundo lá registrado no conselho, apresenta um projeto de atividade extracurricular, ela vai concorrer também com as organizações da sociedade civil. Então, ela financia esses projetos que venham atender, melhorar a qualidade de vida, garantir os direitos das crianças, adolescentes e dos idosos. Ou seja, podem pleitear esse É um recurso recurso. tanto organizações públicas ou privadas, sem fins lucrativos. Isso, isso. E ela, assim, ela tem todo o critério também, né? Porque ela tem que estar com todas as suas documentações em dia, porque ela vai receber um recurso público, então ela tem que seguir todas as normas da contabilidade pública para ter a adesão e receber esse recurso para seus projetos. Fátima, a gente está chegando no final do programa. Eu queria deixar aberto para suas considerações finais. Se a senhora puder falar um pouquinho da realidade de Cuiabá e Várzea Grande, que são realmente os dois maiores municípios em termos de população, e imagino, não sei se é o caso, que também os dois maiores em arrecadação, ou não. Não, o maior de arrecadação foi Sorriso, Sinop, segundo, Mato Grosso em arrecadação das informações que nós temos, que é das declaração do imposto de renda. As outras que são feitas diretamente na conta, ainda a gente está brigando, inclusive o Conselho Federal de Contabilidade tem pedido para o governo federal disponibilizar, porque ele tem essas informações, até para ficar mais fácil da gente saber. Assim, como você disse, Cuiabá e Várzea Grande, mas Cuiabá e Várzea Grande, ela tem grandes parceiros e empresas que arrecadam um valor montante grande, a gente tem mais ou menos noção desses valores, e que
tem fortalecido muito os trabalhos das organizações sociais no município. Por quê? O que que nós costumamos dizer, e a presidente da PDM fala? As organizações sociais, elas contribuem no desenvolvimento social dos municípios com baixo custo. Então, o poder público ele não dá conta sozinho. Então, é importante esses investimentos. A gente tem o trabalho da rede Territórios Educativos de Várzea Grande e de Cuiabá, que fortaleceu muitas organizações que vieram a buscar, ajudar e as organizações também contribuem na campanha do FIA e do FID, né? Elas são as grandes parceiras interessadas, então elas contribuem muito, elas ajudam muito nessas divulgações. Fátima, muito obrigado, né, pelo esclarecimento. Espero que a campanha seja exitosa, né, que a gente realmente tenha mais pessoas doando e fazendo diferença na vida dos nossos jovens, né, crianças e adolescentes. Nós que agradecemos, tá? Até a próxima. Bom, grato a você, que sabe que a TV Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos, que a gente faz aqui é levar informação de qualidade que pode fazer diferença no seu dia a dia. Esse programa você vê às 9h30 da noite, com reprise ao meio-dia e às 5 da tarde, também no YouTube, youtube.com.br TV Assembleia MT. Fiquem com Deus e até a próxima.